dia, pessoal. Eu vou chamar agora o nosso convidado, que abre a primeira série de encontros, que é o Ulisses Carrilho. Ele nasceu em Porto Alegre, é curador da Escola de Artes Visuais do Parque Lage e ex-aluno da mesma escola. Pós-graduado em Economia da Cultura, estudou Comunicação Social e Letras. A sua pesquisa acontece no campo da interseção das artes, da educação e mira contra narrativas críticas à lógica de produção do capitalismo cognitivo. Em 2017, participou da residência Intervalo Escola, em torno de uma escola de floresta na floresta amazônica. Desde 2015, trabalha na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, com Lisete Lanhado, como assistente de direção e curadora assistente. Em 2018, assumiu a curadoria de ensino e programa público da escola, vive no Rio de Janeiro. Vou convidar agora o Ulisses Carrilho para a gente saber o que podemos aprender com a arte contemporânea brasileira. Obrigado, Ulisses. Bom dia, gente. Vamos esperar ligar e... Que é esse? A gente começa em pé ou sentadinho? Como você quiser. Ah, eu só posso falar pedindo a estrutura do encontro, Claro, Ulisses? por favor. Primeiro, te agradecer mais uma vez por ter vindo para Patinga, compartilhar com a gente esse primeiro encontro. A gente vai ficar juntos até mais ou menos meio-dia. Na metade desse horário, a gente vai parar para fazer um lanche rápido de 15 minutos. Depois a gente volta para concluir a conversa com o Ulisses. Vamos ter abertura para perguntas. O Lália está por aí com um dos microfones, né? O Lália está ali atrás. E a gente quer ouvir vocês, porque eu acho que é uma fala muito provocativa e que nos convida a olhar para esse tema de uma forma, enfim, muito diferente do que eu esperei, mas surpreendentemente mais potente. Então, Ulisses, quero começar deixando você falar e estamos aqui para conversar sobre, tá bom? João e toda a equipe aqui do Instituto Uzi Minas, muito obrigado pelo convite. Assim que eu cheguei aqui, eu fiquei extremamente impressionado com a grandiosidade, que vocês devem estar um pouco mais acostumados que eu, dessa estrutura belíssima. E muito embora eu ache tudo isso muito grandioso e belo, prefiro entender como afetivo. Fico muito grato pela presença de todas e todos vocês, e todes também. E João vem contribuindo para eu entender quais seriam as melhores maneiras de eu conversar com vocês aqui hoje. E o esforço vai ser não falar exatamente de mim, mas dos meus interesses. E eu gostaria só de fazer um disclaimer. A minha pesquisa também passa por 3 temas que são muito importantes para mim, que é insubordinação, desobediência e indisciplina, e como eles se aplicam dentro do campo da educação e como nós, educadores, somos interpelados por ele, como a gente precisa entender isso. Então, eu gostaria, de antemão, de tentar, de alguma maneira, quebrar essa quarta parede. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma interrupção, alguma coisa para falar, as interrupções serão muito mais que bem-vindas, porque daí a gente chega num diálogo e fica menos laudatório, fica menos eu aqui palestrando e falando para vocês. Mas, ao mesmo tempo, eu fui chamado para fazer isso, então eu espero poder fazer isso e conto com a escuta de vocês. E fico muito feliz de poder falar sobre isso. O João leu aqui agora essas mini-bios, né, que, enfim, de alguma maneira dão conta da nossa trajetória, do que a gente faz, do que a gente espera poder contribuir para o campo. E, ao mesmo tempo, falei para o João que gostaria de começar hoje falando enquanto público, enquanto alguém que vai a museus, alguém que vê exposições, porque, muito embora eu seja curador e trabalhe com arte contemporânea e trabalhe realizando exposições, sinto que muito mais sou público e sou alguém que está ali vendo e percebendo e me relacionando com artes visuais, e espero nunca perder a potência que o meu corpo, sabe, me traz, a sensibilidade que é desse indivíduo respondendo ao mundo, aos estímulos que ele recebe. E é um pouco assim que eu entendo a arte. Então, lamento informá-las. Eu espero que a gente possa também, hoje, com esse convite que eu recebi, que eu adorei o nome da série de falas, que a gente possa se perguntar o que é a arte, e a pergunta que eu mais gosto de me fazer, o que ela poderia ser. E se a gente puder contribuir de alguma maneira, seja enquanto público, seja enquanto autores, para isso, eu vou ficar bem feliz. Outra coisa que o João me falou e que eu adorei é dos nossos próximos, dos nossos é ótimo, né? Dos próximos convidados que vocês terão o privilégio de escutar e de aprender com.
eu fico muito feliz de estar com eles, são pessoas que têm uma relevância na sua área de discurso e uma pertinência para o que vão falar que me parecem extremamente relevantes, e eu espero, de alguma maneira, hoje, poder introduzir algumas dessas questões, porque o antirracismo, muito embora um homem branco, uma bicha branca, um cara com alguns privilégios, alguns acessos, tento me entender justamente que esse pertencimento e essa existência é permeada justamente por uma vontade antirracista, por poder contribuir para que a gente possa pensar a relevância das questões indígenas, a relevância da gente pensar o acesso à educação e à educação pública para outros públicos e tentar um pouco desmembrar esse funcionamento todo. Eu agora falei sobre a minha branquitude, e te agradeço pela tradução aqui da Libras, só para... Então, eu sou um homem branco, baixinho, de olho azul, tenho um cabelo meio espetadinho, estava de óculos, acabei de tirar, tenho uma barbinha. Se alguém tiver curioso por essa imagem, não estiver me vendo agora, espero ter podido colaborar. Não sou tão bom em descrição, mas tentar fazer um gesto aqui que vá ao encontro desses públicos também. Eu trabalhei por 4 anos e meio enquanto curador da Escola de Artes Visuais do Parque Lage, com esse título, mas trabalhei lá por mais de 7 anos e, sobretudo, fui ex-aluno dessa escola. E eu acho que não é à toa que eu trago os termos insubordinação, indisciplina e desobediência. Sinto que o meu pertencimento dentro do campo da educação não está na certeza de ser um professor, mas muito uma tentativa de estar muito atento aos meus incômodos enquanto aluno, porque continuo sendo aluno e continuo em formação. Na verdade, não entendo que isso pare em nenhum momento. Já fiz, inclusive, alguns projetos em relação a isso. Mas acho que mais pertinente é que vocês podem me interromper. João, por favor. Eu começo a falar e não paro. Hoje eu queria começar, ao menos, e essa imagem está aqui de propósito, primeiro porque ela é belíssima. Na verdade, são 2 imagens que fui eu quem juntei, mas eu gostaria de meio que explicar ela depois, acho que a gente chega lá. Eu queria deixar ela meio como um signo que nos incomoda e nos incomoda ou nos agrada e nos traz perguntas. É assim que eu... e um outro gesto que eu julgo responsável de trazer para vocês é que, muito embora eu trabalhe com arte contemporânea, é preciso que eu diga de antemão que eu não sou historiador da arte e sequer acredito que a arte, sobretudo a arte com A maiúsculo, é um campo de extrema preocupação da minha parte. Eu sou muito mais inclinado a pensar questões que me parecem extremamente relevantes e interessantes, como cultura e imagem, porque justamente várias dessas manifestações culturais e várias dessas imagens que me interessam, o próprio meio da arte rejeita enquanto arte, e é um pouco sobre essas possibilidades, sobre esses limites que já estão caducos, que não estão em 2023, que eu gostaria de conversar com vocês aqui hoje. Acho que já fiz todos os pormenores iniciais. Ótimo. E outra coisa que o João falou, eu só quero, de alguma maneira, introduzir, porque eu não quero fazer uma fala sobre mim, eu quero fazer uma fala sobre arte, mas acho que é gentil e educado e respeitoso que eu primeiro diga a partir de onde falo, né? Então, esse meu pertencimento, essa minha trajetória, eu propositadamente, em muitos momentos, decidi não exatamente entender onde que a arte era relevante no meu pertencimento, na minha identidade, na minha afirmação, mas justamente entender o que esse caráter, esse paradigma que era dito universal, da autonomia da arte, colocá-lo à prova. E isso fez, por exemplo, com que eu, que tive realmente o acesso à possibilidade, eu morei 1 ano em Berlim, na Alemanha, trabalhei numa galeria de arte contemporânea lá, pudesse trazer de volta um trabalho de 1968, um trabalho de arte conceitual, que é pretensamente universal, e se ele é universal, se todos o merecem, se todos têm a capacidade de compreendê-lo, me pareceu que seria fabuloso levá-lo para o Rio Tupana, no Igapoaçu, no interior do Rio Amazonas, numa estrada fantasma construída no milagre econômico da ditadura militar, e colocá-lo à prova com a população de ribeirinhos do Movimento Sem Terra, e entender se aquele objeto de arte realmente tinha alguma relevância que se pretendia universal. Vou encurtar a história.
Acho que tem mesmo, gente. Acho que tem mesmo, não pelo caráter de arte A maiúsculo, não pelo caráter de universalidade. Eu sequer levei o trabalho em si, me libero para fazer algumas coisas que são extremamente profanas no campo da arte contemporânea, do tipo, faço cópias de trabalho, faço alguns pequenos plágios, mas é uma brincadeira isso, é claro que não é a cópia, é sempre avisado, é sempre com a responsabilidade, mas porque tem certos trabalhos que não exatamente estão ali, de alguma maneira, para ser uma alegoria da beleza ou uma alegoria de uma forma de pensar específica, mas são justamente modos de pensamento em si e que podem ser replicados e que o original não é exatamente a questão que vai autorizar ou desautorizar alguém a ter uma experiência nutritiva com isso. E foi bom que eu usei esse termo nutritivo, deve ter sido um ato falho psicanalítico, porque justamente nessa experiência, quando eu fui à Amazônia, estava lá trabalhando com um artista contemporâneo brasileiro, que agora está dando aula na Califórnia, chamado Jorge Mena Barreto, que trabalha com questões ambientais. Talvez um dos trabalhos mais relevantes que ele tenha sido feito com notoriedade foi na 32ª Bienal de São Paulo, o refeitório da própria exposição, então era uma espécie de restaurante que lidava com toda uma questão de ecologia, com justiça, da maneira com que esses alimentos eram trabalhados, pensados, e com toda uma rede de articulação desses produtores para tentar pensar os nossos projetos digestórios. Então, essa palavra nutritivo, eu acho que ela não vem à toa, ela vem de um afeto, ela vem do que eu aprendi com um artista. Mas agora acho que seria elegante da minha parte parar de falar de mim e falar um pouquinho do tema que eu fui convidado a falar para vocês. Imagino também que seria legal contar para vocês, não presumir que vocês sabem o que é o Parque Lage, a Escola de Artes Visuais do Parque Lage. Ela foi uma escola fundada em 1975, por um artista brasileiro chamado Rubens Gershman, no Rio de Janeiro, após voltar de Nova York. Na época ele era casado com uma também artista brasileira, que eu já tive o privilégio de trabalhar. O Gershman eu não cheguei a conhecer, infelizmente, Ana Maria Maiolino. E eles, em Nova York, conhecem um modelo da SVA, lá, que é a School of Visual Arts. E no Rio de Janeiro havia a Escola de Belas Artes. E ele se interessa por essa decalagem, por esse processo que não é a Belas Artes, mas é as artes visuais, e funda essa escola que já vem com o compromisso de estar atenta às contradições do seu tempo e estar pronta para poder gerar imagens que fossem relevantes para o seu tempo e processos educativos que pudessem estar ali com seriedade e com pertinência dentro desse estatuto do contemporâneo, né? Então, pensando artistas que não estavam exatamente tentando desenhar, representar ou fazer alegorias de uma beleza, nem produzir simplesmente belos objetos para circulação no mercado de commodities de alto valor. Me parece também... Bom, vocês já viram que eu vou entremear lá e cá, o autor não se separa de si. Mas acho também relevante contar para vocês que o meu percurso, a minha trajetória de formação mínima aí, ela não é linear e eu sempre escolhi ir para diferentes campos e não fazer uma trajetória de hiperespecialização, de mestrado, doutorado e tal. Então fui estudar economia, fui estudar comunicação, fui estudar letras e gosto dessa maneira do entrecruzamento de referências, entrecruzamento de campos, justamente porque ele nos dá a possibilidade de friccionar, encontrar os limites. Eu acho que fazer os campos também avançarem com o nosso pertencimento, com os nossos trabalhos. Você tem alguma pergunta para fazer? Vamos lá, João. Eu queria que você começasse, porque você me contou brevemente ali atrás sobre aquele contato com o educador numa exposição. Acho que essa história é interessante, primeiro, porque ela fala do nosso trabalho como ação educativa, não só no nosso, mas de ações educativas ao redor do mundo, que é tentar causar algum encantamento diante de um objeto de arte, seja ele de qual época for, enfim, e como que isso pode dizer para as pessoas que esse é um campo possível de apropriação e de criação de conhecimento. Foi um pouco assim que você começou, não é isso que você estava me contando, muito rápido ali atrás, a gente não conseguiu conversar. Eu achei essa história bonita, assim, queria que você começasse contando ela.
Eu acho essa história bonita, é a minha história. Tô brincando. Não, mas você tá me eu vou então falar mais um pouquinho de mim, Narciso. Não, é porque eu venho de uma família que não está exatamente acostumada a trafegar por instituições culturais nessa dita cultura com C maiúsculo. Meus pais, minha família não é frequentadora de museus, eu não sou filho de colecionadores, não sou filho de curadores, não era a minha realidade. Eles sempre foram muito mais ligados a meios de comunicação de massa, a produtos da indústria cultural, que eu também adoro e adoro fazer conviver, e não entendo que exista uma pretensa separação. Depois acho que a gente vai falar sobre alguns trabalhos que eu me debrucei a pensar como o popular e o massivo tem uma estrutura de ligação que me parece extremamente interessante. Isso já me fez fazer exposições usando sertanejo universitário, telas de cinema, curtas, MC Pose do Rodo, Zeca Pagodinho, todos esses me parecem que são poetas. E como eu estudei letras também, eu me autorizo a usar essa pretensa possibilidade de afirmá-los também, dentro desse jogo de dinâmica de poder. Mas vou responder a pergunta do João. Eu estudava num colégio em Porto Alegre, sou gaúcho, não sei se eu comentei isso, então não sou do Rio de Janeiro, onde moro e onde fica a Escola de Artes Visuais do Parque Lage, que tem mais de 40 anos. Isso, a minha mudança para o Rio de Janeiro se dá há 8 anos atrás para estudar nessa escola, e por vias do destino, um tempinho depois, eu começo a trabalhar lá. No entanto, eu estava na escola, eu não lembro exatamente se foi ensino fundamental ou ensino médio, mas naqueles 14 a 16 anos ali, e fui ver uma Bienal do Mercosul, que foi essa especificamente curada por artistas. Então, a curadoria não era feita pelos profissionais da curadoria, o curador chamou artistas, e entrei num pavilhão, no Armazém do Cais do Porto, que eu já havia ido, era algo da minha cidade, já tinha, inclusive, estado em bienais. Mas uma das artistas... Era a Bienal do Kamenitzer, não? Essa que você foi? Não, a do Kamenitzer, ele fez o projeto educativo, né? Ah, sim. Não, essa eu agora vai me falhar a memória exatamente do título da Bienal. Eu lembro do título da exposição que me marcou, que chamava-se Absurdo, que foi curada pela Laura Lima, uma artista visual ela até de Governador Valadares, aqui de Minas, mas que mora no Rio de Janeiro há algum tempo, que foi também aluna do Parque Lage. Eu sequer sabia o que era Parque Lage, sequer sabia quem era a Laura. Saí da exposição não exatamente lembrando do nome dela. Hoje eu tenho o privilégio de poder chamá-la de amiga e encho o saco dela contando essa história, porque é uma história muito relevante para mim. Eu chego nessa exposição chamada Absurdo e ela encheu o Cais do Porto de dunas de areia. Então você imagina que você está próximo ao rio e lá você tinha uma cena que aludia a uma paisagem desértica, a uma espécie de relevo, uma topografia ali que poderia aludir à praia, mas poderia aludir a uma coisa seca também, logo ao lado do rio. E eu, na época, se não me engano, estava usando All Star no meu pezinho. Chego em casa e minha mãe diz: se tu não fosse ao museu, por que teu tênis está cheio de areia? E eu lembro muito de que aquilo foi muito relevante para mim, porque aí tem uma insubordinação, que eu estava numa situação cultural em que eu não exatamente estava repercutindo algumas das coreografias e performances que são esperadas, efeitos que eu não havia calculado. E isso é próprio de qualquer exposição, mesmo que montada a 1,40 m, 1,5 m na parede, pintura tradicional. Me parece que a gente não controla muito quais são os efeitos e as possibilidades e as pertinências, e, sobretudo, quando que vem a resposta, porque muitas vezes demora um pouquinho mais para vir aquela resposta. Mas, sobretudo, o que eu falei ao João é que eu sou muito grato a essa experiência, porque um ser que eu, infelizmente, no dia não tive a delicadeza de guardar o nome, que era um educador, um jovem educador, muito provavelmente um estudante de artes do Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que era a maioria da composição daquele grupo de educadores, que fez uma visita que simplesmente me fez ficar extremamente intrigado sobre o que era essa tal de arte contemporânea. Porque no meu imaginário,
eu estava mais colado com formatos e suportes um pouco mais tradicionais, que me parece que são extremamente relevantes. E depois a gente pode até entrar um pouquinho de como eu entendo esse contemporâneo aí. Mas essa apresentação que entrega mais perguntas do que categorias e textos sobre o que está sendo visto ali, e eu, enquanto indivíduo, enquanto espectador, consigo friccionar a minha perspectiva de mundo, me aproprio dela, entendo que aquilo que bate no meu corpo é extremamente relevante para mim, e tem uma leve diferença daquilo que encontra o outro, ou tem uma leve semelhança e há pontos de alinhavar e perceber junto, é realmente o que até hoje me deixa encantado de trabalhar com arte contemporânea, de fazer... Aliás, eu digo, isso é o prazer de fazer exposições, porque tem um outro prazer também de trabalhar com arte contemporânea, que é a ida ao ateliê, ao estúdio e aos processos formativos, que é um momento de intimidade, em que também ali o artista não está mostrando os trabalhos prontos, mas está ali também se mostrando num momento de embate com o seu próprio produto, e eu acho que aí tem uma questão interessante, porque... é uma perspectiva de crítica de arte, que é uma atividade que eu também exerço, que me interessa muito, que é não a crítica que vem criar um juízo sobre um objeto acabado, mas que pode, de alguma maneira, poder colaborar na compreensão de possíveis interpretações daquilo, enquanto aquilo ainda não está pronto, posto que a gente sabe que nada está pronto nessa vida, muito menos a gente, e é por isso que temos a aprender com a arte contemporânea, tentando fazer um péssimo gancho aqui com a nossa... Você quer falar alguma coisa? Tá. Me interrompa, por favor. Não, a gente vai... Eu estou aqui com de olho no relógio, estamos tempo. Mas é porque... Alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Se quiserem, por favor, já podem gente. chamar a gente, levantar a mão, que não, a gente daí leva fica o microfone, menos tá? menos... Mas eu quero fazer uma pergunta, que é o seguinte. A gente está aqui já mais ou menos meia hora conversando, e você já falou sobre insubordinação, indisciplina, desobediência, colocar objetos à prova e coreografias não esperadas. Então, a gente tem coisas aí no seu discurso que desenham uma visão sua sobre o que pode, não só a arte contemporânea, eu entendo, mas a arte com A maiúsculo. É mais ou menos isso, né? Então, eu uso esse termo com crítica, tá? O arte com A maiúsculo. Assim, sim. quando eu uso ele é só para a gente poder aqui se fazer entender de uma pretensa ideia de arte que não é a qual eu escolhi trabalhar com, mas que me parece também extremamente relevante. Enquanto público, adoro ver o tradicionalzão também. O classicão também é bom. Sim. Também gosto. Mas eu queria te perguntar o seguinte, quando você volta para sua casa com tênis sujo de areia, é um pouco de um vestígio da experiência que você teve diante daquele objeto, né? E aí uma coisa que eu converso muito com a equipe, com os professores que vêm nos conversar com a gente sobre o que eles podem fazer com nossos acervos, é que existe um certo elemento do inesperado, não é só do acaso, é do que nos surpreende diante desses processos que os alunos e professores vivem com a gente nas nossas exposições, que isso é um ingrediente, uma metodologia de trabalho, né? Então, eu queria perguntar um pouco para você, como curador, primeiro, como que você instiga os educadores que trabalham com você a usar a insubordinação, as não coreografias, o inesperado, o insubordinado como método de trabalho, e como que a gente pode fazer isso dentro de um contexto institucional, seja na educação não formal ou dentro da sala de aula, que tem um currículo, tem bases curriculares, etc. Então, como equilibrar o não esperado, o insubordinado, a desobediência em contexto de educação formal ou não formal, e dentro do que você trabalha com os seus educativos, enfim, queria ouvir um pouco sobre isso. A questão com os educativos também, eu não quero voltar à Bienal do Mercosul, mas assim, a Bienal do Mercosul tem uma tradição de educativos bastante insubordinados. Já houve greve de educadores. A Mônica Hoff, que é uma profissional que eu tenho maior carinho, admiração e respeito, é uma pessoa ímpar nesse sentido. Mas eu vou responder a partir de mim e da minha trajetória isso. Eu acho que uma estratégia importante é a gente não se apaixonar pelas categorias, pelos cargos e pelas hierarquias. Então, entender que o curador não é o dono do projeto educativo e nem as pessoas têm de dar satisfação a ele. É preciso entender que os educadores
estão ali numa posição de mediação e de reunião de pessoas, e que isso deve ser respeitado, e que muitas vezes vai até excede as coisas que eu, enquanto curador, estava esperando para dentro de um projeto expositivo. Mas isso me parece fazer parte do jogo, e algumas das experiências mais gratas que eu tive foram a partir de relações inesperadas. Agora, eu diria que, nesse sentido, o que me ensinou a fazer isso, muito mais do que a lida com objetos de arte ou com exposições, é justamente a sala de aula e as perspectivas educativas. E, quando eu falo sala de aula, eu volto a relembrar que eu fui estudante, porque sinto que muitas das minhas decisões, enquanto educador, hoje são fruto das minhas experiências enquanto aluno de ontem, mais do que aquilo que me é pedido numa ementa, numa súmula de disciplina. Essas são todas coisas que eu consigo navegar tranquilamente, realizar e fazer, mas esse não me parece ser o cerne do meu trabalho, estruturas de avaliação. Eu entendo toda a relevância. É preciso também relembrar que eu trabalho numa escola livre, com educação não formal, então, é claro, isso poderia acontecer lá, mas, enfim, quando eu dava aula também no Instituto Europeu de Design, lá para as meninas da pós-graduação em moda, em artes, e era também um convite para quê? Por exemplo, João, o meu primeiro dia de aula com as meninas era que todo mundo trouxesse uma imagem ou um objeto de arte da sua casa. E isso já era desterritorializante para algumas pessoas, porque elas julgavam que elas não tinham nada de arte. E daí, com isso, elas traziam, e a gente começava uma discussão, e eu contribuía com, muitas vezes, olha, eu não enxergo que isso seja uma obra de arte em si, me parece que esse é um objeto de extremo valor afetivo, me parece que tem uma significância gigantesca para você, eu acho que isso pode criar um significado para os outros, quando bem narrado e quando bem contado na história, mas é preciso que a gente também pense qual é o processo técnico que legitima um objeto de arte. E outra coisa que me parece relevante também contar, que eu acho que eu estou naturalizando aqui para vocês, é que o projeto que mais me orgulho de ter realizado dentro desses mais de 4 anos enquanto curador do Parque Lage é um programa específico que eu acho que no seu nome foi muito feliz. O projeto foi muito feliz na escolha do seu nome, para não dizer que eu fui feliz na escolha, que era o Programa de Formação e Deformação. Por quê? Porque me parece que, hoje em dia, os nossos papéis enquanto educadores dentro de instituições culturais, dentro de instituições de ensino, na rua, em qualquer tipo de ativismo, qualquer tipo de reunião, é também criar espaço para que certas verdades sejam dissolvidas, né? Certas ideias de superioridade sejam desfeitas, inclusive aniquiladas, e que a gente, como educador, tome a nossa posição de responsabilidade hierárquica, dizer que aquilo não é possível dentro de um ambiente justo que se pretende, né? Uma sala de aula ou uma instituição cultural deve ser um lugar onde o diálogo possa acontecer. Tanto é que eu brinquei quando cheguei aqui. Vamos para uma sala de aula, não vamos para o teatro. Mas por isso que eu brinquei do tipo, é fabuloso isso, mas isso acaba criando uma engenharia humana em que, pretensamente, nós aqui estamos na posição de falar, vocês estão aí na posição de escutar. E eu ainda, como convidado, me sinto mais interpelado a falar do que João. Essas questões são... Então, para voltar para a sua pergunta, me parece que essas questões dessa coreografia, das expectativas e de como a gente faz e desfaz isso, está muito mais ligado no que o Foucault nos ensinou, que é uma instituição disciplinar, e para que a gente possa tentar, a partir das nossas práticas, criar furos, criar poros, criar momentos em que a gente possa realmente entender o que a arte é, que o crítico Mário Pedrosa falou lá nos anos 60, que a arte é o exercício experimental da liberdade. Acredito que isso é uma nota de rodapé belíssima, isso é muito citado, no entanto, essa é uma ideia muito radical, mesmo quando a gente resolve realizá-la, a ideia de experimentar a liberdade, ela é um desejo, ela é uma vontade, ela nunca exatamente vai se dar, na minha humilde opinião, dentro de uma sociedade formatada tal qual a nossa, que, enfim, fruto da violência colonial, fruto da empresa colonial, fruto do racismo, fruto de uma ideia de superioridade da branquitude, fruto do extermínio de mais de 200 nações indígenas, fruto de uma sociedade que acha que está muito ok
da Feliz Dia da Mulher, no dia 8 de março, e esquecer do feminicídio e dessas pautas no resto do ano. Então, esses são comprometimentos que eu entendo que são, sim, meus enquanto curador, educador, mas também vão ao encontro do estudante, mas hoje em dia, sobretudo, do cidadão. Acho que se eu tivesse em outra profissão, eu gostaria de, dentro dela também, usar ela como espaço para me inscrever e para poder adulterar de alguma maneira, né? Fazer alguma diferença que não fique só no Narciso, no currículo, sei lá. Boa. Pessoal, perguntas? Ótimo. Vamos lá? Espera aí que o microfone vai até você. Não sei como tá? funciona aqui, mas eu... A gente vai lá. Posso Pode deixar ir que também? eu vou lá, eu já estou aqui no caminho. Me fala o seu nome e de onde você veio, por favor. Oi, Ulisses, eu sou Mariana, estudo jornalismo aqui na Univale, em Valadares. E eu estudo moda nas horas vagas, eu adoro arte, né, uma das coisas que eu mais gosto. Inclusive, eu discuto muito com as minhas amigas sobre. E, além de criticar, tipo, todo essa ementa da crítica, como é que você vai fazer essas críticas? Por exemplo, você vê uma obra assim de outra pessoa, tipo, você entendeu? Como é que você faz, né? Tipo, como é que você chega a levar uma crítica? Tipo, você tem uma mente toda de estudo ou é tudo uma reflexão? Geralmente, para te responder de maneira muito pragmática, né? Eu entendo isso. Eu acho que o juízo crítico todos temos, né? Todos nós gostamos e não gostamos. E eu tento trabalhar dentro da curadoria com a ideia de critério. Então, o meu gosto pessoal, muito embora ele se apresente, ele seja importante e eu leve ele em conta. E eu muito provavelmente não vou elogiar coisas que não me interpelam, porque, enfim, é um limite que eu gosto de me dar, é me entender. Você estuda jornalismo, eu estudei jornalismo. A primeira certeza que eu tive na minha vida é que eu queria escrever. Foi essa. Então, eu parto de mim para escrever, parto dos meus pensamentos e tento, se não for pela ficção, não performar tanto. Mas te digo que, para fazer crítica, e tem profissionais que estudam isso dentro do campo da filosofia, tem profissionais que estudam isso dentro do campo da história da arte, que não são os campos a partir dos quais eu trabalho. Sobretudo, pesquisa antes. Eu geralmente não vou a uma exposição sem estar instrumentalizado minimamente, e daí eu acho que isso me difere o meu cotidiano um pouco de um público espontâneo que chega a uma exposição e que eu, de vez em quando, sinto muita saudade de ter o privilégio de chegar, não saber o que eu vou encontrar. Porque hoje em dia, muitas vezes, um nome, mesmo que um pouco desconhecido, alguma imagem me vem à cabeça e isso já cria expectativas e é possível seguir adiante. Então, acho que é muita pesquisa, é entendimento do critério, é a entrada no meu próprio gosto pessoal e uma tentativa de saída também desse gosto pessoal e entender quais são as contribuições daquele artista com aquela obra específica, dentro daquele projeto expositivo, dentro de um campo de pesquisa dele enquanto indivíduo, né, dentro da própria trajetória dele. Daí, muitas vezes, aquele modelo meio, falando em bom português, meio cebola, né? A gente vai desfolhando e encontrando outras camadas. Depois a gente vai olhar o que aquilo pode contribuir para a pintura brasileira. Mas, enfim, esse é um processo que eu te confesso que ele é muito mais orgânico do que agora que eu estou tentando, de alguma maneira, te responder de maneira pragmática. Isso acontece de maneira muito mais simples, digamos assim, mas me parece que é um antídoto para que a gente não se apaixone pelas próprias ideias e possa se arrepender e para entender. E uma coisa que realmente eu acho que é fundamental, e é uma palavra fundamental na minha vida de indivíduo, não de curador: pesquisa. É algo que eu gosto, é algo que me encoraja. Me sentir preparado, sentir que eu criei algum repertório específico para escrever um texto de arte. Muito embora, tudo que eu esteja dizendo aqui é que toda pessoa já tem seu repertório, já tem seus conhecimentos, já tem seus valores, e ela já tem condições sempre de responder a um certo estímulo. O que a gente pode fazer, enquanto educador, enquanto crítico, enquanto curador, enxergar uma outra faceta que nos parece relevante para aquele indivíduo e poder, de alguma maneira, sugerir aquilo, mas a minha maneira, que inclusive eu gosto de fazer isso escrevendo,
é também deixando espaço para que o outro sinta vontade de ir lá, ver, experimentar, e ele próprio tirar as próprias conclusões. Então, me sinto um dos espectadores, um espectador privilegiado que foi convidado a escrever e falar sobre. Então, pesquisa, para mim, se preparar de alguma maneira. Obrigado pela pergunta. Mais alguém quer perguntar? Eu vou aqui primeiro, tá? Depois eu vou em você. Como que você chama? Oi, eu sou a Doni, do terceiro período de publicidade, também da Univale. Muito obrigado pelo TODES, inclusive, me senti bastante acolhida e afins. A minha pergunta era a seguinte: quando ele te perguntou sobre como você enxerga tanto a arte no seu trabalho enquanto curador, enquanto ser acadêmico, eu queria te perguntar o seguinte: como você enxerga o você estudante, o você do passado, tendo as ideias de hoje nesse fator de desobediência, de insubordinação e afins? Como você enxerga o seu eu estudante do passado, e como você enxerga o seu eu daqui para frente, dentro dessas visões e dentro desses espectros, no seu meio acadêmico mesmo, focado mais nisso, vamos falar assim. Apenas por respeito aos acadêmicos, eu não sou um acadêmico, eu só fiz uma pós-graduação, mas eu não trabalho dentro do meio universitário, e fico feliz que você tenha se sentido acolhida. Eu sinto que o meu Ulisses do passado continua aqui. Eu sinto que é a partir dele, com ele e também, de alguma maneira, por ele que eu estou aqui. Mas não, e eu estou falando isso do Ulisses, mas você deveria falar isso de si, e ela dela, né? Assim, que a gente possa se entender. Eu não sinto tanta diferença, tanta decalagem entre essas figuras, não. Agora, como que eu faço isso dentro do meio acadêmico, entendendo dentro dessa rigidez um pouco mais profissional de pesquisa? Era isso que você estava querendo? Tá. Sinto que é a partir disso que a gente trabalha, é a partir dessas experiências, é a partir disso que a gente segue, mas sinto também que, quando eu falo sobre a pesquisa, é porque eu não me sinto exatamente formado. Vou usar a oportunidade da sua pergunta para contar duas pequenas coisas de projetos expositivos para a gente intercalar. Pode ser bom? Temos tempo para isso? 5 minutos. Ótimo. Não, dá tempo, sim. Por exemplo, uma das exposições que eu fiz na Escola de Artes Visuais do Parque Lage em 2019 chamava-se Arte Naif, Nenhum Museu a Menos. Havia pegado fogo no Museu Nacional, uma das maiores tragédias museológicas que o Brasil já viu, e tinha esse museu de arte popular, de artistas autodidatas. E eu tinha começado esse programa de formação e deformação, que não à toa, ele não se dedicava simplesmente a pensar a formação e deformação do estudante, ele pensava a pensar a deformação dos professores, do próprio currículo e, sobretudo, meu segredinho da própria instituição, porque esse foi o meu primeiro projeto que eu fui convidado a curar a instituição. Era que esse programa pudesse, e como que eu fiz isso? A partir de outros critérios de seleção. Então, a gente tinha mais de 60% de alunos racializados. A gente tinha uma vontade de ter alunos trans não binários. E, com isso, a gente tem uma comunidade de seres que estão ali, 25 artistas com toda a sua insubordinação, com toda a sua indisciplina e com toda a sua desobediência. Então, eu acho que o Ulisses do passado procura aliados. O Ulisses do passado procura a desobediência nesses outros seres. Assim, eu tenho o privilégio de poder trabalhar com arte, então, nesse campo, é um campo de pretensa pouca rigidez, né? Assim, muito embora eu seja alguém que possa vir aqui passar mais 2 horas para falar sobre como eu acho que a arte é limitada e como ela está configurada com facetas estão muito ligadas ao mercado, e eu acho que a arte ela se construiu enquanto singular, enquanto imagens que justamente, eu costumo brincar, isso é metafórico, imagens se alojam na nossa nuca, porque tem certas... Eu não saí desse dia lá com areia no tênis simplesmente entendendo que eu estava apaixonado por arte contemporânea, não. Foi muito tempo depois que eu fui me dar conta e relembrar dessa... Assim, eu lembrava da areia, mas que foi depois que eu entendi quem era essa artista, como ela trabalha com matéria, como as agências do humano e da carne, como elas se apresentam. E daí eu fui entendendo que havia muitas e muitas camadas para que eu pudesse dissecar e me relacionar e compreender.
E acho que justamente essa aura meditativa que a gente geralmente costuma usar em exposições de arte costuma colaborar para que a gente possa ter alguma calma, respirar fundo e ver isso, porque senão, se é assistindo uma série, sejamos sinceros, provavelmente vai ser assistindo um Netflix com o celular na mão, fazendo 3 coisas ao mesmo tempo, talvez respondendo um e-mail de trabalho. Enfim, essa é a economia da atenção do contemporâneo, e como eu também fui me dedicar a pensar a economia, e sobretudo a economia da cultura, eu não gosto de negar a complexidade das coisas e tento reuni-las. É uma tarefa hercúlea, é claro que eu não dou conta de nada, então é por isso que eu coloquei no meu vocabulário várias palavras como tentativa, vontade, desejo, sugestões, contribuições, porque eu também, eu fui um adolescente com empáfia, né? Eu tinha muita certeza de muita coisa, mas foi o trabalho com a educação e com os alunos que foi me fazendo entender que se eu não aprendesse junto, ninguém aprenderia comigo. Porque justamente o fator que tinha diferença ali, eu tinha 27 anos, eu tinha alunos muito mais velhos do que eu, ou seja, essa possibilidade de aprendizagem, ela só se daria na diferença, e não na semelhança, porque eu enxergo diferença como valor. O fato de a gente ser diferente um do outro faz com que você possa me fazer uma pergunta. E isso é fabuloso, porque essa é a desculpa para conversar, não é a semelhança. Não é isso, pessoalmente, que me encanta, apesar de eu ter falado sobre Narciso algumas vezes, ter feito uma exposição sobre isso em novembro, chamava Dentro de Ti, que era um diálogo com o meu próprio espelho, negando isso. Vejam bem, o pessoal e o profissional sempre aí se alinhavando. Mas já deu 5 minutos, tem que parar agora? Não, vamos ter mais uma pergunta. Vamos ter mais uma pergunta? Ótimo. Deixa eu ir lá. Posso só um minutinho antes da próxima pergunta, porque senão eu vou interromper a pessoa da pergunta? E daí, logo depois disso, qual foi a decisão? A gente estava fazendo esse programa de formação e deformação, foi olhar para essa coleção de artistas que, dos anos 60 aos anos 90, não tiveram acesso ao ensino formal e falar sobre a questão do racismo e sobre o acesso à educação pública, a partir de uma instituição de arte, o que podemos aprender com todos aqueles que não foram para as escolas, e o que a gente pode fazer isso. E daí o que foi? Colocamos esses quadros na parede, né, penduradinhos, ficou linda a exposição, depois tem imagens, e convidei um dos professores da escola a pintar as paredes do espaço expositivo, porque vi que vários desses pintores eram pintores na sua vida cotidiana, né, eram pintores de parede, assim, pintores de maneira mais pragmática. E daí, justamente, se a palavra é a mesma e dá para brincar com ela, não tenha dúvida de que eu vou. Próxima pergunta, João. Vamos. Quem vai? Como você chama? Meu nome é Rebeca. Rebeca. Eu sou estudante de design. Eu queria saber, assim, nessa perspectiva de insubordinação, de desobediência, como você faz para escolher as peças? Porque hoje a gente tem uma preocupação muito grande com beleza e, ao mesmo tempo, a gente tem um absurdo assim meio normalizado. Então, assim, como você faz para escolher essas peças de forma que o absurdo ele esteja ali de uma forma real, assim, ele seja impactante, ele seja relevante e não seja o absurdo por chocar, um absurdo só para ser consumido, no caso, e uma beleza também ao mesmo tempo, né? Que eu acho que as duas coisas estão juntas ou às vezes são conflitantes. Obrigado. Pergunta bonita, né? Pergunta Gostei. bonitíssima, belíssima. É difícil de responder também, porque eu acho que assim, se eu já tivesse a resposta, talvez eu já tivesse parado de trabalhar. Mentira, que eu preciso pagar minhas contas. Mas assim, primeiro, eu até já fiz um projeto com um tema absurdo, mas o absurdo era dessa artista e desse projeto específico. Só para fazer justiça, que senão eu sei que vai ficar gravado, depois eu não quero tomar responsabilidade pelo trabalho dos outros. Pela exposição que a Laura fez. Acho que a gente vive numa sociedade... Bom, o João leu ali no início, né, das contranarrativas ligadas a esse capitalismo cognitivo. Eu acho que a gente vive dentro de um sistema econômico que não nos dá outra opção além desse funcionamento. Eu não enxergo muito furo dentro do capitalismo, lamento muito, e tento, de alguma maneira, poder desviar um pouco e friccionar isso. Então, dentro dessa maneira, eu acho que se a gente tem uma economia da atenção, a gente tem uma vontade, lá, Guy Debord, nos 60, a sociedade do espetáculo, também
confiar em gestos mínimos, confiar Tem uma palavra que tem sido muito falada e tida como valor, sobretudo como valor político, eu acho que na política ela tem muito valor mesmo, que é a palavra transparência. No entanto, eu gosto da opacidade, porque eu não entendo exatamente o que é a transparência, eu não acho que todo mundo vê a mesma coisa. Os meus óculos me dão certeza absoluta disso, cada um de nós tem uma lente para ver o mundo, e a minha lente de ontem não é a mesma de hoje, e eu gosto de confiar nisso. E a minha vida também me leva... Né, quando a gente trabalha 2 meses dentro de uma mesma exposição, a gente entra 60 vezes nela, e a gente vê que certos dias, a partir de certos estados de espírito, de certas condições humanas, a gente consegue ou não ver certas coisas e pode experimentar outros tipos de relação. Agora, você está fazendo uma pergunta dentro de um campo específico, que é o design, que tem uma série de questões aí, né? Assim, dentro do design, eu acho que o equilíbrio, a harmonia, a legibilidade, a função, tem várias outras palavras que vão entrar aí que não são simplesmente da ordem da beleza. Eu confesso que beleza, eu amo beleza, amo, mas não é a coisa que mais me preocupa nesse sentido, né? Eu gosto de ver... eu gosto mais de pensar em impacto, em sensibilidade, eu, talvez pela minha formação em comunicação social, dê muito mais valor para algo estar sendo comunicado do que exatamente a beleza ser passada. E se eu puder deixar alguma certeza aqui, é uma certeza da ordem da dúvida, que me parece que o que um gosta, o outro não gosta, e essa é justamente a chave do interessante. Eu acho que é aí que a arte tem me interessado, porque criou-se uma certa convenção social de que a gente vai a certos lugares para ver certas coisas e discute sobre elas. E eu acho que esse disparador, essa ferramenta, esse dispositivo, para usar uma palavra mais filosófica, pode ser algo muito interessante para que a gente possa criar situações dialógicas, situações em que o conflito possa existir dentro da ordem da ética, do respeito, e que a gente possa justamente construir conhecimento junto. Porque senão a gente vai repetir as nossas referências, simplesmente aplicá-las. E realmente, eu acho que se eu tivesse feito isso, eu seria um acadêmico. Entende? Assim, eu estaria atuando dentro dessa lógica. E primeiro, como eu não sou, eu nem sei ser. Então essa já é uma ótima desculpa. Eu nem tentei ser, então é por aí. Mas nesse sentido de que eu acho que é preciso, e aí é da ordem do acho mesmo, porque eu estou entrando num campo que não é meu, né, que é o campo do ensino na universidade, que é preciso sim fazer todas essas estruturas, mas é preciso urgentemente que a gente repense a BNT, que eu acho que é algo que vem, né, as normas e técnicas que dizem que todo mundo deve escrever de uma determinada maneira, de uma determinada lógica de sentido, e acho que a grande contribuição que vai ser o único campo que tem seriedade, pertinência, pesquisa e relevância para fazer isso, quem vai nos conseguir nos fazer isso e a gente vai precisar agradecer as pessoas com deficiência por isso, porque o capacitismo está se mostrando uma realidade gigantesca. Então, todos os instrumentos de avaliação não podem ser iguais para as mesmas pessoas, e isso está apontando para um caminho muito mais generoso, e que eu acho que a gente vai ter uma realidade escolar, universitária, extremamente energética para trabalhar e conviver junto, e desenvolver nossas pesquisas de um jeito bem mais saboroso, sabe, indo em direção ao gozo pleno, para poder existir com força, sendo quem a gente sendo respeitado pelas nossas ideias, podendo colocar, inclusive, as nossas dúvidas em questão, mostrando elas para o outro, sem um pretenso medo de julgamento, para que a palavra crítica possa vir a ser uma leitura específica e não um juízo daquele cara que diz o que pode e o que não pode. Essa posição não me interessa e eu espero nunca ter ocupado ela. Olha, eu acho que, como a gente chegou e já fez um lanchinho no começo, e como as carinhas estão boas, interessadas, a gente pode fazer o lanche daqui a pouquinho. Pode ser? E aí eu queria fazer uma pergunta para você, para voltar para essa coisa da arte contemporânea brasileira, que é o seguinte, tentando agora conversar sobre uma das... o que é ótimo também. Mas o que eu queria ver com você é sobre uma certa certeza que a gente tem sobre uma certa história da arte brasileira,
de que os anos, você falou de Mário Pedrosa, anos 60, né, essa prática da liberdade e tal, tem uma certa narrativa que diz que é ali que se localiza, e aí para citar isso que você falou, né, uma certa implicação dos artistas brasileiros das suas produções num exercício de insubordinação no Brasil. Se eu estiver equivocado, você acrescentar algo, mas sei lá, do Corpo à Terra, esse grande episódio aqui de Belo Horizonte, que é bem marcante nesse sentido. Meu TCC foi sobre. Foi sobre isso? Foi sobre Frederico Moraes. E aí, que eu queria que você dissesse um pouco para a gente. Primeiro, como que você percebe esses movimentos da arte brasileira contemporânea em que a insubordinação talvez não seja o foco? Eu vejo muito, por exemplo, anos 80, retorno da pintura, aquela geração 80, não sei se tinha tanta insubordinação ou adaptação ao mercado ali, você pode falar um pouco sobre isso. Enfim, eu queria que a gente colocasse em perspectiva esses anos 60 como esse ponto central da insubordinação na arte contemporânea brasileira e revisitasse isso ao longo do tempo, de uma forma mais ou menos breve, para ver em que pontos da nossa história recente da arte isso também reaparece de outras formas, sobre outras roupagens, outras leituras, outras abordagens. Então, eu não acho que seja ali o início de algo e me dou a liberdade de não achar isso e de não tentar historiografar. Primeiro, você falou de um evento que eu acho fabuloso, que é do Corpo à Terra, Frederico Moraes. Ele tem um livro, um texto, chamado Arte é o que eu e você chamamos de arte. E foi esse o texto que eu escrevi lá com 21 anos de idade. É péssimo o texto, mas o título do Frederico continua dando para salvar com certeza absoluta. Arte é o que eu e você chamamos de arte. E quando a gente entra nessa possibilidade, arte não é o que eu coloquei na parede, mas é o que a gente for decidir junto que isso pode ser. Agora, sobre insubordinação, eu acho que a gente inscreve nesse momento histórico, sobretudo, porque começa a vir uma tradição de crítica institucional que vem do imperialismo norte-americano, estadunidense ali, e isso vai sendo entendido, isso vai criando possibilidades também para que a gente possa entender isso no Brasil. Acho também que isso está nesse momento histórico que a gente estava vivendo uma ditadura militar, então os artistas, a partir das suas próprias vidas, precisavam, de alguma maneira, responder a isso e criar imagens e objetos simbólicos que pudessem exceder a literalidade da compreensão das coisas. Então, Cildo mesmo já disse que não faria o trabalho Tiradentes, né, Monumento a Tiradentes, Totem Monumento, hoje em dia, em que ele queima galinhas vivas. Essa é apenas uma das partes desse trabalho. Mas, muito embora ele não fizesse de novo, esse trabalho tem uma simbólica que está inscrito ali naquele momento, que é justamente, olha o que as pessoas foram capazes de fazer para denunciar, para além de todas as questões formais. E eu acho que a arte também, a gente está aqui entrando, e já que alguém me provocou para falar sobre crítica, eu acho que essa também é uma possibilidade da gente pensar juntos aqui. A gente pode fazer uma leitura a partir dos temas, a gente pode fazer uma leitura a partir dos processos técnicos que levam aquilo a ser feito, e a gente pode fazer uma leitura, pode fazer bem mais leituras do que essas, mas, enfim, também a partir do que a gente enxerga naquilo. Então, a partir de qual perspectiva a gente está olhando para cada uma dessas questões. Eu discordaria, talvez, porque meus 7 anos de parquilagem, essa exposição Como Vai Você Geração 80 acontece em 1984 na Escola de Artes Visuais de Parquilagem, então eu me debrucei muito sobre esses arquivos. Eu diria que ali tem uma insubordinação bastante grande, sim. Eu acho que se a gente entende o ano de 84 como esse momento ali das diretas já e, sobretudo, a energia de ocupação, de profanação das paredes da escola, dos alunos ali, mais de 100 alunos, com um livre não, eram 3 curadores, o Marcos Lontra e a Sandra, e o terceiro vai me fugir agora a memória. Geralmente é falado só que a curadoria do Marcos Lontra, mas são 3 pessoas que fazem. Eu acho que aí tem uma energia que eu respeito muito, que eu gosto muito, e acho também que depois de 20 anos de uma produção de uma arte pretensamente política, muito embora, ao mesmo tempo, a gente tivesse uma belíssima produção do neoconcretismo, uma belíssima produção geométrica, uma belíssima produção abstrata, enfim, a arte ela é fabulosa porque se a gente disser que é A, sempre tem uma exceção para nos provar que também pode ser B. Mas
é possível, e eu acho que é útil para a nossa compreensão também, poder categorizar certos momentos históricos e entender quais são as linhas narrativas que os reúnem para que a gente possa entender algum relevo e possa se relacionar com essa historiografia que a gente não teve o privilégio de poder lidar com o corpo, né? Então, a gente lida com essa parte do corpo aqui, que também é corpo. Então, para te dizer que eu acho que essa leitura da insubordinação está muito mais dentro de processos éticos e metodológicos do que exatamente dentro dos processos temáticos de uma obra. Me parece que há belíssimas intenções que são desmontadas por péssimos gestos. Eu mesmo, apesar de ser muito satisfeito com as contribuições que eu pude fazer enquanto curador da Escola de Artes Visuais do Parque Lage, acredito que teve vários momentos em que eu me encontrei repercutindo coreografias neoliberais, coreografias coloniais. Isso é da ordem do que deveria ser impossível, mas eu sou um ser fruto do meu tempo e estou extremamente disposto a lidar com as minhas contradições, porque foi quando eu comecei a fazer isso que eu comecei a aprender mais, digamos assim, né, um pouquinho menos certo, e espero continuar nesse processo. Quantas vezes uma amiga minha não me manda calar a boca dizendo, olha, bicha, não pode ser misógina, não, calma lá. E assim a gente aprende, meus amigos pretos fazem isso, minhas amigas trans fazem isso comigo, e eu também acho que é preciso, e isso é mais sobre, sei lá, estratégia de cidadania do que exatamente, ou de humanidade, do que exatamente dentro dos nossos campos temáticos, mas eu indicaria a toda e qualquer pessoa que sente alguma dificuldade de falar com pessoas diferentes de si, exercitar o afeto, exercitar a amizade. Porque quando você encontra a humanidade no outro, o outro se torna um manancial de possibilidade, de conhecimento, de relação. A diferença cria possibilidade para falar e para discursar e para a gente se entender. Senão a gente fica numa câmara de ecos e falando apenas para si. Então, vou me dar a liberdade de não responder a sua pergunta e fazer essa trajetória, porque acho que isso está muito mais dentro de uma postura ética ali, do que exatamente dentro do projeto ou de um momento histórico. Acho que isso está muito numa energia que a gente deve tentar colocar enquanto indivíduo dentro do campo do desejo. Aquela história, sabe que a revolução tem que estar no coração? Faca na bota sempre para a gente poder se posicionar quando os momentos de injustiça acontecerem e poder usar dos nossos pertencimentos, das nossas possibilidades para justamente agir. Porque seria muito bonitinho ficar aqui falando no microfone, mas eu acho que o campo das artes também, desde os anos 2000, vem sofrendo uma deformação que mira o decolonial, mira o descolonial, mira o pós-colonial, mas eu, pessoalmente, como ser não acadêmico, acho que a gente se preocupa, e acho que a academia realmente tem de se preocupar com o bom uso dos termos, mas que, enquanto sociedade, esses termos são análogos e tem alguma energia comum aí que me parece que é mais urgente, né? Assim, é preciso mais ser antirracista do que fazer uma boa nota biográfica ou postar uma imagem preta e dizer que Black Lives Matter e não entender que há o genocídio da juventude negra no Brasil e que isso é totalmente problemático, né? Assim, se a gente olha para os lados, eu convido que vocês façam isso pragmaticamente agora, não olhem apenas para mim, olhem para trás, olhem para os lados, a gente vê os recursos, né? A gente vê que a gente tem concentrações étnico-raciais, e olha que aqui a gente já está num ambiente que, em vários outros momentos, a gente vai falar e está em uma situação de instituição cultural em que só existe a branquitude ali, e daí é um trabalho meio de catequização da branquitude, do tipo, vamos falar um pouco menos de ser antirracista, por isso que eu tenho preferido falar menos de antirracismo, eu falo mais de crítica à branquitude, né? De entender como que esse cubo branco também não é um dos dispositivos que a branquitude escolheu para fazer isso. Se a gente olha os dados de violência obstétrica, a gente entende que o hospital é um instrumento da branquitude. Se a gente olha as escolas, também é um instrumento, né? O fato de que a gente precise ter uma lei para que a história de África seja ensinada, e isso não seja respeitado, e isso seja tranquilizado pela maioria dos diretores de escola, me parece que realmente temos vários pesos e várias medidas dadas os pertencimentos que a gente tem na sociedade.
Agora, a gente também tem várias pessoas que já furaram essas bolhas e que têm voz e que têm possibilidade e que vêm nos ensinando e contribuindo muito, e é por isso que em 2023 não dá para alegar ignorância. Quem não está fazendo isso num gesto de violência, de irresponsabilidade, e eu acho que isso precisa ser entendido por nós que estamos dentro de gestões de instituições culturais, de instituições de ensino, como impossível. Né? Assim, as violências não podem ser mais possíveis dentro desses espaços minimamente controlados, porque fora delas elas existem. Eu sou uma bicha branca de olho azul, estou aqui propositadamente me narrando como privilegiado, como alguém com acessos, mas já sofri 3 ataques homofóbicos, né? Já sofri violência séria, de ficar deformado mais de uma semana na minha cara, por responder à ofensa. Então, nenhum tipo de posicionamento nos garante. E a gente nem quer garantir, a gente quer a vida em toda a sua efervescência. E eu acho que a gente quer a arte em toda a sua efervescência. A gente não quer só as belas obras de arte, a gente não quer só as corretas, eu não quero só as prontas, eu tenho interesse em ver trabalho de aluno, eu tenho interesse de olhar como arte coisas que as pessoas me chamam de artesanato. Eu sou o cara que passa na rua e vejo uma plaquinha escrito água de coco, se tem um lettering bonito, aquilo me encanta, porque eu vejo ali o humano. Se algum aluno meu escutar isso, vai dizer assim, de novo essa história. Mas eu costumo dizer que todo artista está replicando ainda aquele... Vou falar agora, a primeira mulher, não o primeiro homem, das cavernas, a primeira mulher das cavernas colocou sua mão lá no fundo da caverna, cuspiu o pigmento e deixou sua marca no mundo. Eu acho que é para isso que a gente está aqui. Né? Eu, infelizmente, como não tenho coordenação motora fina e não decidi ser artista conceitual, tento fazer isso por meio da educação, das palavras, das exposições. Mas eu também estou tentando deixar minha marca no mundo no sentido de, fruto do meu meio, descobrir certas coisas, e esse é um caminho incontornável, sobretudo se a gente quer ser um profissional responsável hoje. Isso não é uma questão de mérito, e ninguém deveria receber palmas por fazer e exercitar a cidadania. Né? Não foi em 1789 que disseram liberdade, igualdade, fraternidade? Até agora é balela, entende? Assim, isso não me interessa enquanto discurso apenas. E daí depois, eu acho que essa imagem... talvez depois vá contar para a gente por que eu estou falando de liberdade, igualdade e fraternidade. Ulisses, agora você vai mostrar algumas coisas para a gente. Eu só queria, primeiro, só trazer rapidamente uma retrospectiva do tom que a gente deu no primeiro bloco, né? Que foi, a gente conheceu Ulisses, a gente conheceu os interesses de Ulisses no campo da curadoria, da educação e etc. A gente ficou muito interessado em saber como um curador específico, né? Não a curadoria como campo, mas você enxerga algumas questões que são importantes. Eu entendo que não é só sobre educação ou sobre arte contemporânea brasileira, mas sobre a relação dos públicos com as coisas que estão dentro de uma exposição. Foi um pouco isso que você contou para a gente agora de manhã, na primeira parte. E aí, eu queria começar, eu ainda não sei as imagens que você vai mostrar, essa já me impacta muito. Imagino que você vai começar dizendo do que ela se trata, né? Mas tem uma coisa que você falou no final ali do nosso primeiro bloco, que eu acho que pode ser também um gancho para a conversa de agora, sobre exercitar o afeto e exercitar a humanidade. Então, aquela pergunta que eu fiz no final da primeira parte, né? Que eu também acho que desconstruir uma pergunta é uma ótima forma de responder essa pergunta, né? Também queria entender um pouco como que, escapando a categorizações, escapando a tendências históricas, escapando ao que a forma dos trabalhos nos mostra, e nos atendo mais às atitudes desses artistas, é um pouco isso que você respondeu, né? A gente também precisa de pensar como que a arte contemporânea brasileira nos ensina a exercitar o afeto, a exercitar a humanidade. Será que isso, não só a arte contemporânea brasileira, mas a arte com A maiúsculo, quer dizer, será que isso é uma das grandes matérias do aprendizado no campo da arte? Queria te ouvir um pouco sobre isso e ver o que você vai mostrar, como que isso vai mostrar se relaciona com essa pergunta. A minha perspectiva com arte, a arte contemporânea brasileira talvez fizesse mais sentido se a gente fosse se debruçar sobre o termo, falar mais sobre a arte contemporânea produzida por artistas brasileiros, porque eu também não sei se a arte brasileira tem ou deveria ter, num país continental com 220 milhões de pessoas, se a arte daqui deveria responder. Me parece que a própria ideia de Brasil, de brasileiro, de povo brasileiro, está em constante disputa.
A própria arte também, e eu acho que eu comentei para vocês também, que a minha perspectiva e isso tem autores, né, sei lá, penso agora na História da Crítica da Arte, do Leonardo Venturi, ele fala, toda obra de arte, ela, de alguma maneira, ela é contemporânea, ela acontece no hoje, né, por mais que ela tenha sido produzida há 300, 350, assim, o encontro do Ulisses com os 12 profetas do Aleijadinho ali em Congonhas é um encontro que se dá no hoje, se dá em 2023. Então, me parece que essas obras também pertencem a esse tempo, muito embora tenham sido produzidas a um outro tempo. E eu, enquanto indivíduo, chego com um repertório que também não foi produzido no hoje. Então, me parece que a chave para isso também seja, com certeza, a gente se dedicar a essa... A poder se debruçar sobre essa ética do próprio gesto criativo, do próprio ser que reivindica a posição de criador e de autor, de alguma maneira. Isso traz uma responsabilidade, isso é uma voz pública, e isso daí a gente tem que tomar cuidado quando a gente está exercendo essa voz pública, né? Mas me parece que, então, é preciso construir a arte, o contemporâneo, de alguma maneira, ele acontece no hoje, então tudo se dá meio na esfera do contemporâneo, e o brasileiro é um conceito em disputa, e eu acho que essa é uma coisa que a gente vai poder ver um pouquinho nessa pequena reunião de imagens que eu queria fazer, construir com vocês aqui hoje, né, mostrar para vocês e contar um pouquinho do que eu venho pensando. E o meu exercício com isso geralmente passa, talvez pela minha formação, talvez pela minha maneira que eu me acostumei a pensar. Eu não sou um artista visual que se torna curador, então eu não sou alguém que está ali lidando com a matéria e vou para uma organização da matéria. Eu trabalho e venho a partir do texto, da textualidade, da informação. Então, com isso, eu tenho sempre uma vontade de identificar os termos, encontrar as possibilidades e os limites deles e jogar com isso, brincar com isso e fazer disso uma relação um pouco mais interessante, um pouco menos adestrada, um pouco menos disciplinada. João começou aqui dizendo, fazer uma rápida piadinha, que todo mundo foi obediente do café, não me escutaram, né? A primeira metade da manhã não ocorreu. Estou brincando. Não, a gente tem, obedecer também é bom quando a diretiva é boa. Mas me sinto interpelado por falar, já que você falou da humanidade, do afeto, e eu brinquei até ali com esses ideais da Revolução Francesa, né, do liberdade, igualdade, fraternidade, que me parece que é o momento da Declaração dos Direitos do Homem, né, concomitante ali a um processo histórico da Declaração dos Direitos do Homem, que hoje em dia já né, da pessoa, a gente já deveria estar falando, já deveria estar entendendo que esse termo homem também vem carregando uma série de preconceitos e que se a gente não se debruçar sobre eles e não oferecer outras possibilidades também dentro do campo da linguagem, também dentro do campo do discurso, isso pode não ser a revolução que vai resolver todos os nossos problemas, mas pode ser um caminho que me parece muito nutritivo para que a gente possa justamente se encontrar com as palavras e poder decidir o que fazer com elas, ao invés de virar seres que reproduzem discursos que lhes foram ensinados simplesmente porque sim. Eu não tenho problema nenhum com a reprodução de discursos, mas eu gosto muito da perspectiva crítica e me parece que nós, e aqui eu trago um nós, assim, nós que somos interessados, estou presumindo que vocês se interessam minimamente por arte, nós somos trabalhadores da cultura, trabalhadores da arte, trabalhadores da educação, precisamos ter, eu não gosto desse termo porque ele, justamente, assim como o termo homem, o termo empatia, ele está um pouco marcado para uma certa lógica que não é exatamente o termo que eu geralmente escuto. Eu nem uso muito o termo afeto, geralmente, porque me parece que são termos marcados por uma certa utilização. Mas eu acho que o termo humanidade nos relembra que esse é um compromisso comum e que é muito mais basal, é muito mais da ordem do respeito humano. E eu diria que a gente não deve esquecer outra coisa que nossos amigos lá dos anos 60 nos ensinaram, é que o espectador participa do processo de significação da obra. Dito isto, não importa que o artista tenha tido gestos extremamente valorosos para a compreensão daquele campo temático que ele pode estar querendo discutir ali nas suas obras, se dentro de uma recepção dessa obra de arte, dentro de uma articulação de saberes dessa obra de arte, numa visita educativa, numa instituição cultural, numa instituição educativa,
Se a gente não der espaço para que isso aconteça, a gente, na verdade, está jogando contra uma energia da própria obra. Então, é por aí meio que eu vou. Eu queria... Eu vou dar uma subidinha aqui só para poder me relacionar com a imagem junto com vocês. Esse é complexo de baixinho. E eu tento fazer piada, mas sou péssimo fazendo piada. Espera aqui. Eu perdi a caneta. Ah, tá aqui. Então, essa imagem, de alguma maneira, eu acho que ela é pertinente. Eu usei essa imagem no projeto que eu fiz já em outubro do ano passado, no momento próximo às nossas eleições aqui no Brasil, e um momento que, independente de posições e questões políticas, algumas questões voltaram à nossa discussão, né? A gente falou agora de 84, como vai ser a geração 80, eu percebi, enquanto indivíduo, enquanto trabalhador da cultura, enquanto alguém que está atento às manifestações culturais de massa, que o termo democracia voltava à tona. E fui convidado para fazer um projeto em Paris, numa galeria lá, com tema livre, e tomei a decisão de triangular 3 termos: Brasil, corpo e política. E percebi que, na verdade, dentro do termo política, dentro do respeito ao termo política que tenho, inclusive as opiniões contrárias às minhas são relevantes, importantes e pertinentes para que a gente possa construir. Então, resolvi ser um pouquinho mais assertivo no termo e usei Brasil, corpo e democracia. E logo que a gente... E porque, enfim, eu estou falando que eu não sou acadêmico, mas eu adoro ler. Voltei a ler o Adorno e as coisas que ele estava escrevendo no momento de ascensão do fascismo, lá na Adorno, Theodor Adorno, Escola de Frankfurt, enfim. Que eu não quero ficar aqui fazendo uma fala professoral, porque não foi para isso que fui convidado. Mas, enfim, a gente poderia se debruçar sobre isso em um outro momento. E ele fala sobre o conceito de democracia. Ele foi convidado em 67 para fazer uma fala com os estudantes, estavam se na República Tcheca, eles estavam se preparando para fazer as insurreições de 68, que era o marco inicial da minha exposição. Eu decidi que ela começaria de 68 até a atualidade. Então, Brasil, corpo e democracia. E quando ele faz essa fala, ele fala sobre um conceito que a democracia é um conceito inacabado, incompleto, né? Poderia ser em português. Ou seja, ele nunca se realizou. Ele é uma espécie de coisa que a gente vai atrás, mas que nunca aconteceu. E me pareceu que essa era uma grande oportunidade, posto que eu tive o privilégio de receber um convite que eu não estava esperando dos franceses para ir apresentar a arte brasileira lá, para mostrar que o Brasil tem a ensinar sobre o que é humanidade e democracia, inclusive ao país que declarou, que fez a sua revolução, que virou um paradigma para isso. Então, seria uma pretensa resposta do Sul Global para que a branquitude europeia pudesse calar, experimentar, ouvir um pouquinho, porque o mundo é muito mais vasto do que o que eles chamavam de velho mundo, e essa história a gente já aprendeu no colégio, não precisa reproduzir. Quer dizer, vários de vocês são mais jovens que eu, acho que talvez já tenham escutado outra história, né, na sua formação escolar. Eu não escutei essa, eu escutei sobre um navegador muito bravo que desbravou, estava procurando umas especiarias e achou o Brasil. E não sobre um processo de invasão, de exploração, né, da máquina colonial, da empresa colonial. E daí eu me pergunto, se a gente tem acesso a todas as informações, se a gente tem acesso a todas essas informações, por que não nos apropriarmos dela? Por que não entendermos elas com a radicalidade que elas têm? Que é uma radicalidade incômoda, né? Isso também tem momentos em que essa descrença no mundo tal qual ele se apresenta poderia ser paralisador. Eu gosto de entender isso como incômodos que podem nos sugerir para que a gente faça outro tipo de movimentação. Mas voltemos à imagem para eu ficar assertivo. E logo que você entrava na exposição, ela tinha uma espécie de vitrine que dava para a rua, tinha um trabalho de um artista que eu já vou mostrar para vocês. Como chamava o projeto? O projeto chamava-se... Bom, ele chamava-se em francês, né? Mas em português eu propositadamente peguei uma música de um ano, que é 84, que é da Volta da Democracia, e que é da cultura pop, que é massiva, que é a música Fugaz, da Marina Lima. Sabem qual é? São jovens, talvez não saibam o que é Marina Lima.
enfim, livros de história, Marina Lima. Não, tá, uma cantora que é Você Me Abre Seus Braços e a Gente Faz um País. Porque me parece que essa canção fala sobre uma urgência de abertura de um corpo e de um corpo que é um corpo que constrói um país e não um país que dá as condições de um corpo existir no mundo. E essa interpelação, eu venho da escrita, sou um dramático, é um horror. Então, eu gosto dessa interpelação romântica e da possibilidade que ela tem. Quando eu falo você me abre seus braços, é muito mais interessante de fazer o outro perceber os limites, as possibilidades daquilo que ele está sentindo, do que falar sobre outras coisas. Então, logo que você entrava, tinha um papel de parede, essa imagem estava repetida várias vezes, e à direita, a gente tinha essa imagem aqui, que é uma imagem de um processo que não é considerado arte, pela artista brasileira Lígia Clark, uma das maiores artistas fundamentais para a internacionalização da arte contemporânea, depois desse momento de retorno à pintura dos anos 80. Nos anos 90, o Brasil passa por um momento de internacionalização que acompanha uma série de narrativas dentro das exposições internacionais, tal qual o Bienal de Veneza, tal qual Documenta, e daí tem alguns curadores que vão ser fundamentais para esse caminho, Ocui, Enwezor, a Catherine David, enfim, alguns para falar dentro da curadoria e também para entregar algumas informações para se alguém se interessar, são nomes e exposições que dentro daquele momento, dentro das possibilidades, dos limites que fizeram, puderam enxergar outras possibilidades dentro daquelas mesmas obras de arte. E isso me encanta, é entender que mesmo que objetos construídos num outro tempo podem entregar relevância. E eu, geralmente, quando trabalho, não estou simplesmente preocupado com o campo da arte per se. Então, juntei essa outra imagem ao lado. Essa imagem da direita é a relaxação flor, em que uma flor é posta na boca e tem as vendas. E aqui, desse outro lado, a gente tem também uma venda e tem também uma flor na boca. O que me interessava com isso? Uma relação quase semiótica, uma relação formal, que, inegavelmente, a gente poderia dizer que essas imagens, por conta do que está acontecendo ali com esses corpos, tem alguma relação. No entanto, isso era para chamado de não arte, isso era a Lígia, e foi outra provocação, era a Lígia enquanto professora da Sorbonne, lá em Paris, para dizer assim, os brasileiros já estão na França há muito tempo, se vocês não conhecem, o problema é da ignorância de vocês. Assim, é um problema de pesquisa de vocês, que estão dedicados a olhar para as mesmas coisas sempre. Então, tinha essa imagem, e essa aqui foi em 1993, depois da chacina da Candelária, no Rio de Janeiro. Os meninos foram enlutar seus amigos, que foram brutalmente assassinados pela polícia, então uma questão do genocídio da juventude negra. E, em 93, no início dos anos 90, eu lembro dessa discussão, era jovenzito, e me pareceu importante reunir essas imagens para mostrar que, mesmo imagens pretensamente análogas, pretensamente parecidas, gestos análogos, carregam em si forças, intenções e vontades que podem diferi-los. Ao mesmo tempo, eu, enquanto indivíduo, enquanto curador, enquanto cidadão, enquanto pessoa, não sinto que me caiba inscrever a superioridade de uma imagem ou de outra. Mas esse encontro me parece que pode... eu não sei exatamente porque essas imagens foram colocadas juntas, quer dizer, eu sei no meu foro íntimo, mas não me interessa entregar para vocês exatamente isso, senão essa pergunta, né, de quantas imagens a gente não vem reunindo como análogas, enquanto parecidas, enquanto iguais, e carregam energias, forças, éticas, vontades e possibilidades muito diferentes entre si. Então, essa era a abertura da exposição, e sem contar que eu acho as duas fotos lindíssimas, acho elas belíssimas, e acho que elas traziam também uma exposição que invariavelmente, para a gente falar de democracia, a gente precisava falar um pouquinho de violência, a gente precisava tocar em algumas feridas, e eu também não quero criar espaços que vão jogar sal nas feridas alheias. Então, começar com um pouco de poesia, começar com um pouco de maravilhamento, podia ser uma estratégia que eu acho que pudesse fazer desse espaço algo que eu acho que uma exposição deve ser, que é um espaço de acolhida, e, sobretudo, também porque eu estava num contexto em que ninguém provavelmente sabia nada de arte brasileira. Então, a exposição foi toda dedicada a encontrar semelhanças formais entre imagens, que mesmo aquele que não tivesse arcabouço algum de história da arte brasileira pudesse dizer, não,
aqui há uma relação que importa e que é relevante e tal. Isso me lembrou da pergunta que você fez, né? Como é que você chama mesmo? Rebeca, da questão do absurdo, da beleza e a força que o absurdo impõe através das imagens, né? Então, acolher o público são imagens belas, em certo sentido, em sua relação elas demonstram o absurdo de um certo acontecimento histórico, mas como que a arte brasileira contemporânea, ou enfim, de qualquer temporalidade, está sempre tocando nesse tema, né? O absurdo parece ser um tema, um pano de fundo. Sei lá, agora foi uma coisa que me veio à cabeça vendo essas duas imagens, tá? O absurdo sempre foi um certo pano de fundo para a arte brasileira, né? Assim, e a forma como ele é exibido vai mudando ao longo do tempo, mas é um tema que ainda está por ser... Há muito para se mostrar sobre esse tema na arte brasileira, né? Eu acho o absurdo fabuloso porque ele denota o absurdo em que vivemos, né? Quando a gente coloca uma situação de exceção e diz isso é um absurdo, eu acho que tem várias outras coisas que são absurdo, eu já falei bastante delas, mas não foi para isso que eu fui convidado a falar aqui sobre como eu acho que a sociedade deveria funcionar. Mas sim, acho que sim, mas eu te confesso que eu nesse último ano, dentro dessas... A exposição que acontece há mais tempo no mundo é a Bienal de Veneza, né, essa exposição recorrente, e o último ano foi pela primeira vez vários curadores italianos já fizeram, no último ano foi uma curadora italiana, a primeira mulher a realizar essa exposição, Cecília Alemani, e ela fez uma exposição chamada The Milk of Dreams, o Leite dos Sonhos, que era a partir de uma narrativa de uma artista, Leonora Carrington. E a exposição toda trazia uma questão que flertava com o surreal, que eu acho que é uma palavra-prima desse absurdo. E algo que, nesse último ano, vendo muito as escritas estrangeiras sobre isso, me faz pensar que isso não é nem um pouco novidade para a gente. Eu confesso, João, que eu inscrevo isso mais, essa energia de fabulação e de surrealismo, para mim ela é mais latina do que brasileira. Eu acho que tem uma tradição de realismo fantástico aqui nas nossas latinidades. Eu acho que a gente tem o privilégio de ter uma série de comunidades indígenas em torno da gente que, de alguma maneira, nos acostumaram aos seres míticos e a pessoas que têm dois espíritos e que são planta e que são animal e que são, e que são, e que são, e que são, que falavam isso milênios antes do Deleuze, que disse não é ou, e. Ótimo, Deleuze. Adoramos também que você falou isso também, mas tem várias outras maneiras da gente versar e perceber isso. E me parece que na literatura se fala mais em realismo fantástico, né? Nessa tradição que justamente várias populações, num momento histórico de muita represália, de muita censura, de muita impossibilidade, lançam mão do absurdo, da fabulação, do sonho, do campo onírico, para poder dizer um irreal que, em teoria, não aconteceria, mas que me parece que muitas vezes é extremamente real. E é por isso que eu gosto desse nome, realismo fantástico, porque ele tanto vai para a fantasia como volta para a realidade e para dentro da gente. E eu, pessoalmente, me dou ao direito de entender que essa imagem aqui à direita, muito embora ela seja realmente fruto de uma chacina e de uma violência, e longe de mim querer falar bem disso, muito antes pelo contrário, eu falo muito mal, mas eu não consigo deixar de achar belo que um moleque que poderia estar sofrendo represália policial decide cobrir seu rosto e, mesmo assim, ir à mesma igreja que seus amigos e colocar uma camiseta na cabeça e fazer o seu corpo presente. Eu acho que até dentro desse nonsense tem aí uma energia que é da ordem da beleza. Isso, para mim, é insubordinado, isso também é indisciplinado. Eu enxergo beleza nessa imagem para além da forma. E isso, claro, é uma lente, é uma maneira de ver, talvez porque eu tenha ficado... Como eu estava fazendo esse projeto, eu fiquei muito tempo lendo sobre, e daí, eu acho que eu falei em algum momento de cebola, né, dessa lógica, a gente vai desfolhando, vai abrindo e vai entendendo o que tem ali por baixo. Então, eu, pessoalmente, hoje em dia, talvez por afeto, mas consigo achar essa imagem extremamente bela também. Acho ela extremamente importante e acho que ela não é nada óbvia e acho que ela mereceria, assim... mas ela estava nas páginas de jornal, ela em teoria não é arte, ela é fotojornalismo, era do Jornal do Brasil,
Tem, inclusive, dúvidas sobre quem tirou essa imagem, porque é dessas imagens que não eram tão valorizadas naquele momento. Já tive um outro projeto que eu fiz com aquela foto do Evandro Teixeira, que é o soldado caindo da moto da FAB em 65, no início da ditadura, na visita da Rainha Elizabeth ao Brasil, e era o disparador primeiro. Eu gosto dessa ideia de entender que uma foto que a gente passa rápido no nosso feed do Instagram, ou numa página de jornal, ou numa página de livro, pode ser igualmente interessante. Até porque, ser do meu tempo, eu nasci em 90, a maioria das obras de arte que eu vi na minha vida, eu vi na tela de um computador, lá atrás nas páginas da Barça, depois foram mudando os livros, mas eu estou muito mais acostumado a lidar com a reprodutibilidade das obras do que exatamente com o corpo a corpo delas. E isso é um dado que me parece que é nosso, né, da nossa economia de atenção. Tem um dado, inclusive, que diz que um ser na Idade Média lidava com tantos signos, informações e imagens, quanto hoje um ser humano médio lida numa edição dominical do New York Times. Ou seja, numa biografia inteira, a pessoa passava pela série. É claro que ela lidava com arquiteturas, com paisagens, com outras sortes de imagem, mas isso não deixa de ser chocante, não deixa de ser absurdo, de como a gente naturaliza certos funcionamentos, e daí eu acho que isso é útil para que a gente possa questionar aí um pouco... Ulisses, é o de baixo. Isso. Não, Diga. você vai passar para a próxima? É porque é o botãozinho... Tá. Não, só para dizer que a gente tem meia hora. Tá ótimo. Tá bom? Me cortem. Essa imagem, para mim, parece um Morandi, aquele que pintava umas... Esse é um trabalho de um aluno meu. Eu também não queria ficar falando e ficar trazendo só uma galera que talvez vocês já o conheçam, Alan Weber. Quer dizer, eu falei do pior jeito, um aluno meu. É um cara que eu tive o privilégio de ter sido professor, porque ele é um artista que tem uma produção que desde o primeiro momento, desde o processo de seleção, disse várias coisas fabulosas, e que é um artista que vem de uma realidade periférica, trabalhou como entregador no momento da pandemia, então, com isso, tirou essas fotos. Essa série chamada Tamo Junto, Não é Gorjeta, ela já esteve na capa da revista Zoom, já esteve exposta em Paris, mas já esteve exposta em muito mais coisa, muito mais legal e interessante que o Alan fez sozinho na vida dele. Mas eu acho que essa imagem me interessa porque não é sobre a coisa em si, mas sobre o valor que ajuda a coisa, sobre o entendimento dela. Ela me passa a metafísica. Eu falo do Morandi, porque o Morandi é aquele pintor italiano que é um dos poucos pintores que a gente fala sobre como um pintor decidiu pintar o ar entre os objetos, né? Pintar o fundo, pintar a mesa, pintar o prosaico de uma maneira bastante evidente. E eu acho que o Alan faz isso, mas vários e vários anos depois, faz isso com uma outra energia, com uma outra possibilidade e com um fôlego que eu acho que dá espessura para o contemporâneo, que é poder falar também de questões laborais, também poder falar de pertencimento de classe, mas também falar sobre como o artista decide trabalhar e fazer. É uma série vasta, com várias entregas, com vários lanches, mas esse que tem essa solidão e essa diagonal nesse objeto é a minha fotinho favorita da bag dele. E, é claro, isso se torna relevante porque a gente estava num momento pós-pandemia e me parece também que a arte é uma possibilidade, não da gente... Eu não costumo, apesar de usar esse termo que é péssimo, no fim das contas, curador, que tem essa cura de cuidado atrás, eu não acho que a arte exatamente cura, mas eu acho que o diálogo é uma forma interessante, né? A linguagem é uma forma interessante da gente... elaborar certas questões, certos traumas e certas relações que precisam ser ali pensadas e discutidas para que a gente possa seguir adiante. E daí me pareceu que dentro dessa exposição faltava ainda uma questão relacionada a trabalho, tinha uma discussão de corpo muito... A decisão dessa exposição específica foi trabalhar com arcabouço de artistas dos anos 60 e 70, daí propositadamente uma arte que era mais política, ela era relevante para aquele momento. Você quer fazer uma pergunta? Eu termino, mas com certeza sim. Eu propositadamente escolhi levar apenas artistas mulheres,
E daí depois tinha toda uma discussão sobre a representação nacional, então chamei alguns artistas que têm muito pertencimento, porque já foram escolhidos para representar o Brasil na Bienal de Veneza, então já fizeram o pavilhão, Cíntia Marcelli, Bárbara Wagner, Benjamin de Burca, o Jonatas de Andrade, que estava na última edição, e também artistas que ainda não foram convidados, e daí fiquem com esse ainda, como Alan Weber, como Ventura Profana, como Liz Paraíso, que são artistas que lidam hackeando o sistema das artes, mostrando as contradições, não apenas do sistema das artes, como do curador que está os acompanhando e fazendo convites, impondo certas questões, que foi essa a maneira com que eu acho que eu mais aprendi. Foi tendo escuta nos pontos desconfortáveis. Por exemplo, a gente fez esse processo de seleção, lá para o outro curso que eu estava contando para vocês, para o Formação e Deformação. No ano seguinte, os alunos já estavam reivindicando a possibilidade de ter transporte e alimentação pagos, porque, vindo 3 horas de distância da Zona Sul do Rio de Janeiro, como que você come no bairro com o maior IDH do Rio de Janeiro, que a comida é caríssima, numa escola em que o almoço custa R$60, porque virou um ponto turístico e um circuito de turismo que na verdade, está muito mais a serviço de uma ideia neoliberal de cidade, enfim. Como faremos isso? Pronto, escutamos. Durante a pandemia, a gente fez um programa menor chamado Pedra e Ar, ainda usando um trabalho da Lídia Clark, que era a possibilidade de respiração, e a gente começou a remunerar os alunos, e na 4ª edição, os alunos ganharam salário para estudar. Então, o que eu quero dizer para vocês é que, muito embora seja muito simples para mim vir aqui, a partir desse convite, e falar sobre a minha construção, o que eu fiz, eu não estou falando aqui, não falei até agora, de Kane Leison, curadora que trabalhou comigo na primeira edição desse programa, e Clarissa Diniz, que trabalhou nos outros 3. Nada disso foi sozinho. Temos também as coordenadoras de educação da Escola de Artes Visuais do Parque Lage, o pessoal da secretaria, da biblioteca. Em toda a instituição, é preciso que a gente relembre de dar nome e de entregar o valor que as pessoas já estão entregando para os projetos. A gente ainda não está com circuitos prontos para isso. A ficha técnica, ao final da exposição, é uma chatice, ninguém lê. Ela não serve no sentido de realmente emancipar e autorizar os sujeitos a entenderem que eles estão ali num gesto intelectual. Mas a gente, na medida do possível e do impossível, vai tentando fazer o que pode. Vamos lá, uma pergunta. Tem sua pergunta. Tem. Vamos voltar, então. Fala seu nome. Eu sou o Abner e não sei se eu entendi errado, mas essa fotografia também estava na exposição lá de... Tava, né? E eu fiquei muito intrigado de saber, beleza, né? As questões de trabalho, como que o neoliberalismo está afetando as questões de trabalho. Elas afetam globalmente o planeta, mas aqui na periferia do capitalismo afetam de uma forma bem diferente. Então, fiquei muito intrigado de saber como, desse lado da recepção do público, sabe? Como que essas questões de trabalho que você trouxe, ou as outras questões de corpo que você trouxe para a exposição, levando essa realidade brasileira mesmo, foi percebida e foi recebida nesse contexto que é bem diferente do nosso, né, aqui, que está mais nesse centro do capitalismo e que se beneficia dessas relações de trabalho e, enfim, do colonialismo, e que se beneficiou de tudo isso que gera esse tipo de situação que a gente vive hoje. Eu já critiquei os franceses, vou pegar um pouquinho mais leve agora. Não, é porque a recepção foi muito legal. E eu estava também com essa pergunta antes de chegar lá. E me deparei com uma cena que eu não sei se está mais pronta, mas estava mais disposta a, de uma maneira formal, elaborar as presenças, muitas vezes presenças queer, presenças não francesas, presenças não europeias. Eu acho que já tem uma sede por isso. Eu acho que dentro da ideia de humanidade atual da galera já tem um... Mas isso é claro, dentro do campo do simbólico, e é fácil receber um curador que veio do outro lado do mundo, dentro de uma galeria de arte, porque esse é um meio que é muito fácil de repercutir também certas coreografias. Mas, para te falar exatamente sobre isso, lá também houve a questão dos entregadores,
Então, foi interessante, mas é claro que isso não estava escrito em lugar nenhum, então eram fotos de objetos e, sobretudo, fotos de comida. Né, dá para ver um pouco dessa embalagem dessa comida. E eu estava me questionando se a exposição ia ser... eu quero respeitar aqui o espaço e não entrar em questões extremamente políticas, mas eu espero que vocês entendam dentro da minha opacidade o que eu estou querendo dizer. Os nossos jornais não estavam elaborando com a seriedade a falta de democracia que a gente estava vivendo no Brasil. E, ao contrário, lá, todos os dias, mesmo na França, o jornal falava de Bolsonaro como um genocida e como um presidente que precisava ser tirado a qualquer momento, sobretudo pelas questões relacionadas à ecologia e à natureza, e a compreensão de que isso é um bem muito maior do que simplesmente o Estado-nação, um Brasil, o país em desenvolvimento. Isso é relevante para o mundo. É claro que é fácil chegar a essa conclusão 300 anos depois de ter vindo aqui invadir o Brasil em Pernambuco. Mas a recepção foi muito boa e tinha muita todas as livrarias lá estavam com capa do livro, um livro chamado Cauchemar Brésilien, o Pesadelo Brasileiro, que era uma cara do Bolsonaro. Então, assim, eu, em alguma medida, sempre vinha com o discurso pronto, preparei meu francês para fazer aquela introdução do que era a situação política no momento, e esse discurso eu não usei para nada, porque as pessoas já estavam totalmente preocupadas com isso. Era guerra da Ucrânia, isso, e quando eu estava lá, começou a questão das mulheres no Irã, e daí a Prefeitura de Paris se posicionou. Eu fiquei uns 40 dias lá, então deu para sentir um pouco da maneira com que... E é um lugar que tem essa tradição do sindicalismo, tem muita manifestação na rua. Um dia eu passei, tinha um estudante de ensino médio fazendo ocupação na escola para não entrar e reivindicar alguma... Esse tipo de energia comum que une as pessoas. Então, lamento informar, mas a recepção foi ótima. Não, lamento informar não, mas no sentido de que não foi exatamente provocadora como eu achava que seria, nem instigou nenhum tipo de percepção outra. As pessoas estavam mais interessadas mesmo em ver os trabalhos de arte, conhecer os artistas e, sobretudo, de conhecer os nomes que elas não conheciam. Então, isso não foi exatamente o incômodo ou o desconhecimento que bateu na história. Eu acho que o desconhecimento se deu muito mais de que muitas pessoas não sabem que o Brasil passou por uma ditadura, muitas pessoas não sabem que há um contexto latino-americano comum de ditaduras num determinado momento histórico. Então, é um pouco isso. Respondi? Não, né? Mas essa era a imagem que estava próxima daquela imagem ali, que é um trabalho chamado Pão Nosso de Cada Dia, da artista Anabela Geiger. Ela representa o Brasil na Bienal de Veneza em 78, se eu não estou enganado, com o texto do Fernando Cocaralli no Pavilhão Brasileiro. E é justamente um pacotinho de pão com cartões postais dentro, pacotinho de pão, aquele pardo, com uma espécie de serigrafia de carimbo, e tem essas imagens dela comendo um pão, e esse pão é cortado com um mapa, que numa hora aparece o Brasil, uma hora aparece a América Latina, e ela está comendo esse pão. E são duas imagens analógicas, granuladas, que elas tinham uma relação formal, as duas eram embalagens de comida, as duas estavam ali próximas. A Anabela é professora da Escola de Artes Visuais do Parque Lage, uma artista que eu admiro muito, e eu... não só para crítica, faço a pesquisa, mas outra coisa que me interessava é que na galeria as pessoas ficavam encantadas com a beleza desse trabalho, só que esse trabalho está exposto na coleção permanente do Centro Georges Pompidou, lá em Paris mesmo. Então, o que eu queria dizer essa obra já está aqui, ela já está a serviço, ela já está em condições de ser vista a todo e qualquer momento. Talvez vocês só deem menos bola para a área latino-americana do museu de vocês mesmo, e daí já não é comigo. Isso não resolve nada da questão geopolítica mundial, tá? É só uma tentativa de criar alguma sagacidade curatorial, de poder iluminar que os nossos problemas não são exatamente iguais, né? Lá, a França começou a coleção de objetos do país nacional, coleção de objetos de arte, entendendo que era preciso colecionar a arte do seu tempo, a arte contemporânea, em 1791. Desde 1791, o governo francês compra obras de arte de artistas do seu tempo.
Já imaginaram se a gente tivesse 200 e tantos anos de fomento à economia da cultura brasileira e fomento à economia daquilo que é contemporâneo, não daquilo que já tem valor? Seria fabuloso. Então, é claro que a gente não chega aos mesmos resultados da mesma maneira. Aqui a gente tem a reunião das imagens, que eu falei para vocês que estavam lá na exposição, e aqui é a coisa do pacote. Quanto tempo a gente tem? Ótimo, então vou passar para você aqui. Isso é uma foto do processo de montagem de uma exposição que eu fiz lá na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, que foi uma exposição chamada Hábito Habitante. E eu achei que esse era um caso interessante de trazer aqui, para que, de alguma maneira, essa conversa pudesse terminar de uma maneira um pouquinho mais prática e eu dividi para vocês uma maneira de pensar para, com sorte, nutrir aí um pouco as maneiras de pensar de vocês. A escola tinha sido chamada para... teria o Congresso Mundial de Arquitetura no Rio de Janeiro e todas as instituições culturais, todas, assinamos que faríamos uma exposição que pudesse falar sobre arquitetura. A maioria das exposições se dedicou a pensar o legado de arquitetos como Lina Bobardi, Oscar Niemeyer, Grandjean de Montigny, assim vai, vários arquitetos, Lúcio Costa, enfim. E lá na escola a gente decidiu fazer uma outra coisa, que era entender não como que a arte poderia representar modos de habitar, mas entender que o próprio fazer artístico é uma maneira de habitar esse mundo. Então, nessa exposição de arquitetura, quem falaram foram os artistas, só que tínhamos um pequeno grande problema, chamado Covid-19. Uma pandemia que rolou por aí, e um contexto de negacionismo e ainda de falta de vacina, quando a gente estava mostrando essa exposição, e várias pessoas que não estavam dispostas a sair dos seus lares e a sair das suas casas por questões de pertinência e de responsabilidade em relação à própria vida e à vida dos demais. O que a gente decidiu fazer nessa história, sabendo que o cubo branco não existe, foi transformá-lo num cubo verde, né? Fazer uma exposição com fundo infinito. Ou seja, atrás de todas as obras, aqui a gente está vendo só uma obra do Ernesto Neto, que é um artista que inclusive estudou no Parque Lage, nos anos 90, e Hábito Habitante é o nome de uma série de trabalhos de uma artista chamada Marta Araújo, que estava lá nos anos 90 no Parque Lage, no momento do retorno à pintura, mas trabalhava com performance, então ela não ficou exatamente... Ela não estava exatamente na crista da onda naquele momento. Na crista da onda, parece que eu tenho 82 anos de idade. Oi? Na crista da onda é legal? Tá. Então, que eu nem surfo e nem tenho 82 anos, então não sei porque eu estou usando, mas... não, enfim, foi, de alguma maneira, trazer as questões que eram relevantes para ela, e outra coisa que eu tento fazer, que eu gosto de fazer, que grandes curadores que eu admiro fazem, e que eu tento usar essa possibilidade, é usar o próprio trabalho de arte e o próprio modo de pensar a arte, de construir a obra de arte como dispositivo curatorial. Então, sem ter uma receita única de como fazer, olhar para a obra de arte e tentar, enquanto público, entender o que ela está me passando e, com isso, responder numa expografia, num desenho, numa seleção, em diálogos. Eu, basicamente, só trabalho transhistoricamente, já falei para vocês o porquê, acho que tudo é contemporâneo, tudo acontece no agora, e era uma exposição que se dedicava a pensar como que a gente ia exercitar, e esse termo hábito habitante, ele era hábito/habitante. A única coisa que a gente fez foi fazer hábito-habitante, e esse traço aumentava e diminuía na nossa identidade visual, porque era o momento que a gente estava exercitando distâncias. Então, em cada detalhezinho, em cada design, em cada programação visual, em cada detalhe que a gente vai decidir fazer de um livro, a gente tenta, de alguma maneira, criar indícios para que o outro possa chegar às conclusões que a gente está querendo tomar, sem, de maneira impositiva, colocá-lo numa única opção, que me parece chato, e se tiver só uma, daí eu nem marco. Mas essa exposição, essas são as bases de escultura, e outra coisa que me encantou nessa ideia foi, ao invés de fazer um espaço de exposição, fazer um espaço de transmissão. Uma vez por semana, na quarta-feira, fechávamos a exposição, um artista ficava sozinho lá dentro, performava e a gente transmitia online para que a gente pudesse fazer isso.
e com isso o artista tinha uma oportunidade rara, essa é a sala de exposições coletivas, de ter a sala só para ele. E uma outra questão que me interessava nessa história toda, e isso, enfim, foi para o YouTube, criou um material online, para isso, era um momento que a gente estava muito online, a gente criou uma plataforma, está até agora online, se você quiser ver, habitohabitante.com, se eu não me engano, que tem todos os trabalhos dos artistas, tem uma série de processos ali online, e outra coisa que a gente fez foi criar criar é ótimo, né? Pedir para que fizesse, porque eu nunca saberia fazer isso, desenvolver um app, um app, em que ele é muito próximo de um filtro de Instagram. As pessoas chegavam na exposição e quando você virava a câmera, na verdade era um filtro de Instagram, porque eu queria um app e daí me disseram, não, é muito mais simples, faz o filtro de Instagram que é mais fácil de fazer download, QR Code, ótimo, adoro aprender com os outros, bora lá. E esse filtro fazia com que todas as pessoas pudessem mudar o fundo da exposição. Então, quem estava de corpo presente viu o verde-limão. Eu adoro o verde-limão, acho lindo, alude a ideia de cinema, de fundo infinito, não é o cubo branco, não é a geometria, é algo que tenta expandir as fronteiras. Mas o que era muito fabuloso, por exemplo, a gente teve a grata surpresa, logo que a gente abriu a exposição, que tinha essa foto, inclusive, que eu falei para vocês, do Evandro Teixeira, da queda do motociclista na FAB, é uma foto de 65, ao lado um trecho do Walter Benjamin dizendo que o problema é que o fascismo sempre está, a gente tem que se perguntar onde que ele está. Oitava tese sobre o conceito da história. Nesse meio do caminho, a exposição já aberta, o então presidente faz uma manifestação pública em meio à pandemia de moto. Não sei se vocês lembram disso, foi muito comentado que isso repercutia alguns gestos performáticos coletivos do fascismo italiano, Mussolini, motociata. Pois bem, a gente teve, nesse dia, e as pessoas iam para a exposição e marcavam a instituição, né? É claro que a instituição não podia repostar coisas com conteúdo político, porque não fazia sentido condicionar os nossos públicos a perceber que ninguém precisa ter uma posição política análoga de indivíduo algum. Esse não é o caminho democrático, né? Essa é justamente a antítese disso. Mas, por exemplo, pessoas que colocaram nesse dia a foto da motociata do dia anterior no fundo com essa imagem de 65. Quando isso aconteceu, eu estou falando sério, eu chorei. Porque eu disse, bom, né, não tive essa ideia, isso para mim é da ordem do emocionante, é a pessoa sentindo que ela tem o gesto criador em suas mãos. E se ela está disposta a fazer isso com um smartphone, e não é com um pincel agora, eu sinceramente não acho que todo mundo precisa fazer revolução no mundo com o pincel na mão. Eu mesmo não sei fazer, e nem acho que vou conseguir fazer a revolução, mas quero estar junto nela. Quero estar junto porque quem não se posiciona, não se posiciona. Obviamente, era uma exposição que também lidava com questões de acolhimento. Esse trabalho do Ernesto Neto é um trabalho sobre o sono e o vazio, mas ele também repercute um pouco dessa gestualidade do trabalho da Marta Araújo, desse pertencimento. A gente abriu com um trabalho do Félix González Torres, chamado Perfect Lover. São 2 relógios que ele faz para o seu namorado por conta de uma outra epidemia que era do HIV/AIDS, ele como bicha cubana que morava nos Estados Unidos. A gente reproduz esse trabalho, faz uma cópia, um fake, coloca na porta da exposição e diz, isso aqui é para ver as horas, mas é também para você ver que o tempo passa de maneiras diferentes, e já que estamos passando por uma pandemia, vamos olhar para as epidemias que a sociedade já passou e olhar para os seres que já foram minorizados por questões de saúde pública. Uma epidemia aconteceu e ela foi ignorada porque ela pertencia ao que achavam que era um gueto, e a gente sabe que hoje em dia é uma força intelectual para que a gente possa desfazer as ideias de masculino e feminino, pelo menos tão arraigadas de como a gente costuma entendê-las. Então, o que eu queria dizer para vocês, já me encaminhando aqui para o final, é que eu tenho muita vontade de fazer revolução, mas tenho certeza que não vai dar para fazer sozinho. Já me acalmei com isso na análise, já estou empolgado com a ideia de fazer junto com os outros. E gostaria de... Eu não sei quais são exatamente os campos de conhecimento, de exercício, de trabalho de vocês. E nem acho que a gente precisa concordar sempre, nem acho que todos os circuitos a gente precisa estar falando sobre essas questões a todo tempo, mas tenho certeza que a gente precisa estar agindo em direção à justiça e a uma pequena coerência aí com os nossos valores e quando a gente trabalha em instituições com os valores das nossas instituições. Todas as instituições como essa que trabalhei, que precisa, que essa no caso era coisa pública, né? Era res pública, ela pertence ao Estado do Rio de Janeiro, à Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro.
mas todos nós que geralmente trabalhamos cultura estamos trabalhando com dinheiro de renúncia fiscal, estamos trabalhando com algo que é bem público, e além disso, a arte, o patrimônio, eles nos pertencem, eles são nossos, e a gente simplesmente foi negada a possibilidade de trabalhar com isso, mas desde os anos 2000, na legislação brasileira, o conceito de cultura foi expandido, a gente foi colocado para dentro, no sentido de entender qual é o nosso comprometimento com isso, e cultura é tudo aquilo que é produzido, diziam eles, pelos homens, dizemos nós pelas mulheres, mas pelas pessoas, pelos indivíduos que aqui estão, e que a gente possa se embrenhar nesse trabalho e não entender que são só trabalhadores da cultura, aqueles que trabalham em instituições culturais, mas fazedores de cultura, pensadores de cultura, reprodutores de cultura, autores de cultura, e essa é uma responsabilidade, porque a gente está criando registros do nosso tempo e, sobretudo, algo que me interessa mais do que criar registros históricos ou lidar com esses registros históricos, criar experiências estéticas e, sobretudo, experiências de corpo, né? É muito importante que a gente relembre que a gente é corpo, para que a gente possa respeitar o corpo do outro na sua integridade, em toda a sua liberdade, em tudo aquilo que vir a decidir a ser. Isso não é da ordem de preocupação do indivíduo que o outro é. Mas queria deixar, sobretudo, um recado aqui, uma vontade, um desejo e uma preocupação que me acometem, que a gente possa encontrar possibilidade de diálogo, de encontro na fala do outro, e mesmo nós, com as nossas boas intenções, temos que desconfiar das nossas ideias. Esse é um exercício filosófico fabuloso, fabuloso. É preciso que a gente desconfie das nossas certezas, senão a gente não chegaria ao lugar onde nós estamos. É preciso que a gente desconfie das nossas homossexualidades, dos nossos femininos, das nossas negritudes, sobretudo das nossas branquitudes, para que a gente possa entender que tem vários genocídios acontecendo, tem várias violências que se reproduzem, e todas elas são da nossa responsabilidade. Então, eu não sei qual vai ser o nosso protocolo agora, vamos ter perguntas, mas eu queria agradecer. Não vamos ter perguntas. Vai ter um sorteio de ônibus, né? Falei algo bom. Mas eu queria agradecer demais, eu falei sobre as pessoas que trabalham, a Penélope, ao João, que me convidou com uma delicadeza ímpar, que eu já estou vendo que faz um trabalho lindo aqui. E eu espero muito poder voltar a Ipatinga, voltar aqui a Uzi Minas, para que a gente possa se demorar mais e conversar mais, e quem sabe fazer mais coisas e entender como que a gente pode encarar esses desafios juntos e com alguma dose de prazer, quem sabe. Muito obrigado, gente.